O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre economia, segurança e participação social. Hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Nós precisamos falar sobre a economia do cuidado e a sobrecarga das mulheres. A gente chama de economia do cuidado todo o trabalho que envolve o cuidado, como o próprio nome já diz. É um trabalho invisibilizado e que é fundamental para a reprodução social da vida. O mundo funciona principalmente porque as mulheres cuidam dos idosos, das crianças, cuidam das casas, enfim, se desdobram em mil para que o cotidiano aconteça. Bom, gente, todos e todas nós temos alguma mulher envolvida na nossa formação. Para realizarmos os nossos sonhos, certamente alguma mulher deixou de viver os próprios sonhos para viver a nossa vida e os nossos sonhos. Esse trabalho, ou ele é não remunerado, ou ele é extremamente mal remunerado, quando a gente fala de economia do cuidado. E é importante a gente pensar aqui nos direitos das mulheres, nas conquistas das mulheres, até chegar nessa questão da igualdade salarial, né? Porque isso tem a ver com a emancipação das mulheres, com a autonomia financeira e com a saída das mulheres, né, do que a gente chama de feminização da pobreza. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas pobres no nosso país são mulheres. A maioria das famílias chefiadas por mulheres são empobrecidas, porque existe essa desigualdade salarial. E os governos Lula e Dilma, desde a primeira gestão constroem políticas de proteção às mulheres em todos os âmbitos. E, enfim, né, a gente reconhece, né, a gente tem recentemente a Lei de Igualdade Salarial. Embora esteja sinalizado na Constituição Federal a igualdade salarial para funções iguais, foi necessária uma lei específica para a gente fiscalizar e combater essa desigualdade. A lei prevê que a igualdade salarial entre homens e mulheres seja garantida, por exemplo, por meio do estabelecimento de mecanismos de transparência e do fortalecimento da fiscalização. Assim, né, o texto prevê a obrigação de publicação de relatórios de transparência salarial e remuneratórias das empresas. As empresas, né, de direito privado, com 100 ou mais empregados, que não apresentarem esses dados para o Ministério, né, das Mulheres, principalmente, mas no âmbito do governo como um todo, né, no relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios, ao menos 2 vezes ao ano, estará sujeito à multa. Isso é muito importante. Bom, e já temos a publicação do primeiro relatório, por exemplo. E esse relatório, ele foi muito importante, porque ele apontou diversas lacunas e várias ações que o governo tem que ter, tem que fiscalizar cada empresa que apresentar esses relatórios e tem que ficar atento, principalmente, àquelas empresas que não querem apresentar os seus relatórios. Porque a gente sabe, infelizmente, gente, numa entrevista de emprego, principalmente de empresa privada, as pessoas perguntam para as mulheres: vocês têm filho? Você tem filho? Você quer ter filho? Qual é o seu papel na família? Você vai sair muito do seu trabalho? Porque é isso que, digamos assim, justifica, com muitas aspas, por que aquela mulher vai receber menos? Porque ela trabalha menos. E não, gente, a mulher não trabalha menos. Ela tem jornada dupla de trabalho, tanto no âmbito público e tanto no âmbito do privado.
Então, a gente tem que entender, né, o porquê que é importante a gente fiscalizar as empresas, para que esse discurso de que a mulher trabalha menos, por isso que ela recebe menos, seja totalmente erradicado. E esse relatório, gente, que foi lançado pelo Ministério das Mulheres, foi muito importante, porque ele mostrou que as mulheres ganham 19,4% a menos que os trabalhadores do Brasil. Então, é importante que ele vai dar o pontapé para como que nós vamos fiscalizar, como que isso será feito e como que a gente faz com que essas empresas, né, as empresas privadas principalmente, elas erradiquem essa desigualdade salarial e que seja com multa, que seja com a fiscalização dura. Todos os direitos das mulheres, e eu digo todos com muita ênfase, nasceram de muitas lutas e reivindicações. O direito ao voto, o acesso a métodos contraceptivos, o acesso ao divórcio, a lei de cotas na política, a Maria da Penha, a lei que combate o feminicídio, enfim, todos os direitos das mulheres não foram espontâneos, como é dito o direito dos homens, né? O direito das mulheres foi com muita luta. E a gente precisa pensar também, com relação às mulheres na política, qual que é a relação de mulher na política e a mulher nesse outro âmbito de trabalho, né? No trabalho da empresa privada, em outros espaços. Porque a gente tem uma representação feminina na política, a gente tem uma sensibilidade do que nos afeta, a gente tem uma representação de voz nesses espaços de poder, né? Então, estamos em um período eleitoral. Por que a gente precisa se atentar às mulheres que estão se candidatando? Porque serão elas que levarão as nossas demandas. Então, a gente precisa entender a importância das mulheres na política. Por que a gente precisa ocupar esses espaços? Nós somos 52% da população do país. Por que na maioria das câmaras municipais a gente não tem tantas mulheres? Por que em mais ou menos 900 câmaras municipais a gente não tem nenhuma mulher? E por que a gente ainda não se atentou a isso? E a gente precisa entender também, gente, que não é qualquer mulher. Infelizmente, a gente vive uma onda cada vez mais neoconservadora e da extrema-direita. Precisamos de mulheres aliadas, precisamos de mulheres dos movimentos sociais, precisamos de mulheres que estão do mesmo lado da trincheira das nossas lutas. A gente tem um histórico de violência colonial no Brasil, que vem desde a invasão da colonização em 1500, que definiu um modus, né, e uma cultura que eu tenho dito de uma cultura de estupro mesmo em relação ao corpo das mulheres indígenas, e que ao longo dos últimos séculos foi se institucionalizando de maneiras bastante específicas e como forma até muitas vezes de visibilizar essa violência existente. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem um primeiro período ali, né, da violência colonial, em que a disputa em relação à população indígena estava muito baseada na escravização da mão de obra indígena para obtenção de matéria-prima, né, que hoje a gente conhece aí como commodity, né, mas basicamente era a depredação, né, do que a gente tem aqui de direitos da natureza, pau-brasil, madeiras nobres, e coisas que eram retiradas aqui desse território com base na mão de obra escrava indígena para exportação para a Europa, né? Esse momento, ele foi ali de 1500 a mais ou menos 1532. Posterior ao processo, a esse processo de 1532, a gente começa a ver uma certa institucionalização legal mesmo, com marcos assim documentais de como expropriar territórios indígenas e a maneira como essa vai ser feita, mantendo também e fazendo a manutenção do trabalho escravo da população indígena. Alguns desses marcos legais que eu costumo trazer e que são bastante evidentes no que toca a essa violência em relação a mulheres indígenas, que é a violência do estupro, que é a violência do sequestro, que é a violência da institucionalização do patriarcado, né, em relação a esses povos, é o Diretório dos Índios de 1755, que estabelece regras de como portugueses, né, devem ter matrimônios com mulheres indígenas,
para que os filhos desses matrimônios possam ser considerados não indígenas e, a partir deste processo, aquele colono ter direito à terra que é de uma determinada etnia indígena. Então, ele é um marco documental, legal, institucional, de como proceder mesmo esse tipo de violência. Isso foi deixando, né, uma série de legados nessa discussão do que é a violência em relação às mulheres indígenas. Tanto é que chegou ao ponto de invisibilizar completamente esse debate. Hoje é muito comum que as pessoas tratem essa violência dentro dos territórios indígenas, né, como um processo cultural, e que a gente sabe que não é, né, da cultura originária de uma série de etnias aqui desse território. A gente tem 305 povos hoje no Brasil, e o patriarcado ele foi se ajustando, né, de maneira violenta a esses territórios e, portanto, impondo uma série de violência em relação às mulheres indígenas que até então não era conhecida dentro desses povos. A violência sexual, a violência doméstica, a violência psicológica, a violência patrimonial, são todos os tipos de violência que hoje, sim, estão dentro de territórios indígenas. E a gente tem persistido na necessidade de falar sobre isso e de ter políticas públicas que façam enfrentamento a essas violências dentro e fora dos territórios indígenas. E quando a gente pensa em território indígena, a gente não pode dialogar somente com os territórios indígenas que estão demarcados. A gente tem mulheres indígenas hoje que vivem em territórios demarcados e homologados, tem mulheres indígenas que vivem em territórios não demarcados, em territórios de retomada, e a gente tem uma grande parte de mulheres indígenas hoje que está vivendo em contexto urbano, afora as mulheres indígenas que são imigrantes. Então, nossa preocupação tem que ser em produzir uma política que dê conta de dialogar com todas essas especificidades dessas mulheres indígenas. E aí, com base nisso, a gente tem proposto, né, dentro do que a gente considera que é o Programa Mulher Viver Sem Violência, que inclui, né, a rede de atendimento especializado a mulheres em situação de violência, como Casa da Mulher Brasileira, Ligue 180, as unidades móveis de atendimento que tem a proposta, né, de levar o atendimento a mulheres em situação de violência por meio de ônibus, de barcos e de lanchas nos territórios mais distantes, e a gente está somando a essa rede de enfrentamento à violência a Casa da Mulher Indígena. A gente tem pensado a Casa da Mulher Indígena como um serviço de acolhimento e de proteção a mulheres indígenas, que deve ter, né, no seu escopo ali de fornecimento de serviços, profissionais indígenas e indigenistas contratados para trabalhar no serviço. É um serviço que vai ficar próximo ao território indígena e ao território onde essas mulheres indígenas se encontram, mas estabelecendo um fluxo adequado com a rede especializada de atendimento à mulher em situação de violência e também com os órgãos indigenistas, como coordenações regionais da FUNAI, como a própria CESAI, o Ministério dos Povos Indígenas, que são, né, as políticas indigenistas que a gente tem no Brasil e que precisam dialogar com esse fluxo de atendimento a mulheres indígenas em situação de violência. Em conjunto com a Casa da Mulher Indígena, né, que deverá ter um apoio de orientação jurídica, antropólogos trabalhando, antropólogas, né, vamos dizer assim, a gente também está implementando uma política nacional de prevenção à violência contra mulheres indígenas, ancorada no Programa Mulher Viver Sem Violência e ancorada no Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. E por que disso? Porque é uma política nacional específica para prevenir violência contra mulheres indígenas, vai trazer diretrizes, protocolos e fluxos que deem conta dessa diversidade, né, de 305 povos, falantes de mais de 274 línguas, e que realmente não é um processo simples, né, da perspectiva de um Estado, né, que tem uma institucionalidade ainda muito pautada nas relações do racismo étnico-racial, das diferenças de gênero. Então, você precisa produzir políticas públicas que deem conta, né, de responder a essa institucionalidade, que deem conta também de quebrar
com esse processo histórico de racismo institucional, né, de genocídio da população indígena e de formas de violência que muitas vezes a própria estrutura do Estado acaba sendo reprodutora. Então, é necessário que você tenha mesmo o acompanhamento de uma política, né, nacional, com diretrizes bases para a rede de serviços atender mulheres em situação de violência, ao mesmo tempo que você tem um equipamento próprio e específico para essas mulheres indígenas acionarem. Quando a gente fala dessa divisão, né, sexual do trabalho, a partir desses últimos 50 anos, onde as mulheres vão se projetando no mercado de trabalho, aparece também aí o tema muito mais forte da divisão sexual do trabalho. E aí, nesse tema da divisão sexual do trabalho, o que acontece? As mulheres conseguiram trabalhos fora de casa, entretanto, elas tiveram que acumular uma sobrecarga muito grande de trabalho. E nessa sobrecarga de trabalho, principalmente em relação ao trabalho do lar, essas mulheres muitas vezes têm que acumular, né, diversas tarefas, porque não conseguem ainda fazer esse debate junto com os companheiros dentro da mesma casa, de que o lar é de todos e que, entretanto, todos têm obrigações para com aquele espaço. E aí a gente, falando um pouco dessas questões, a gente vai entrar, então, no tema da transversalidade, né, das políticas de gênero. E o que vem a ser essa transversalidade? A transversalidade são ações políticas integradas e intersetoriais que visam integrar e olhar para todos os temas que dizem respeito à vida das mulheres. Então, essa transversalidade é a estruturação, né, de políticas públicas de igualdade de gênero. E aí a gente tem hoje um governo democrático, nós temos de volta o Ministério das Mulheres, e esse ministério, então, visa, né, as políticas integradas com outros setores dos órgãos, né, federados, dos órgãos públicos, para que essa política atenda às demandas das mulheres na sua totalidade. Mas essa política, ela deve estar conectada com outros setores para que tenha, de fato, funcionalidade e para que atenda essas mulheres na sua integralidade e na totalidade da urgência que elas precisam. E 40% das famílias, elas são chefiadas por mães solos. O que isso significa? Que essas famílias têm crianças e que muitas vezes essas mulheres não têm com quem deixar, né, onde deixar essas crianças. Aí é que nós cobramos uma política de educação, né, de creche, pré-escola, que atenda à necessidade dessas famílias de mães solos, principalmente, para que assegurem o direito dessa mulher ao trabalho, mas também o direito dessa criança em estar em segurança e aprendendo. E aí a gente precisa, então, falar dessa transversalidade que atenda em diversos segmentos. Aí entra o segmento da saúde, né? As mulheres, por exemplo, que são vítimas de violência, entra a segurança pública, e aí a gente pensa nessa rede de integração de maneira conectada, que funcione efetivamente e que atenda, né, essas mulheres dentro das suas necessidades. O que ainda
nós observamos que nem sempre acontece na prática. E hoje o nosso grande desafio é, de fato, fazer com que as mulheres conheçam os seus direitos, elas saibam onde buscar, né, o amparo de qual ela precisa, principalmente quando a gente fala em relação às mães, crianças, vagas na creche, na pré-escola, né, em projetos sociais, enfim, essas mulheres tenham as informações precisas, que elas busquem esses direitos nos lugares corretos e que essas instituições também possam estar preparadas para informar e também indicar os caminhos para que essas mulheres possam ter acesso a essa política transversal e interligada. Desse momento que nós estamos, a gente vai seguir avante. Nós, mulheres, precisamos estar cada vez mais conectadas, organizadas, conscientes, né, dos nossos direitos, para que a gente cobre a efetividade da transversalidade da política que atenda aos nossos anseios e, principalmente, que respeite o direito de todas as mulheres. Quanto mais mulheres estivermos em espaços de poder, de decisão, maior será a garantia da democracia no nosso país. Bom, quais foram os programas principais que nós fomos implementando para enfrentar a violência contra as mulheres? Bom, primeiro, nós retomamos o programa Mulher Viver Sem Violência, que com o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff foi interrompido. O programa Mulher Viver Sem Violência, onde estão as casas da mulher brasileira e as unidades móveis, por exemplo, ele sobreviveu meramente com algumas emendas parlamentares. Ele não foi um programa com orçamento próprio do Poder Executivo Federal, como era planejado e como estava em curso no governo da presidenta Dilma. Isso significou que, por exemplo, as casas da mulher brasileira, que são o carro-chefe do programa Mulher Viver Sem Violência, tivessem a sua construção interrompida. As casas da mulher brasileira hoje eram para estar implementadas em todas as capitais. Mas nós temos casas da mulher brasileira hoje, atualmente, 10 funcionando e 9 em capitais. Por quê? Por conta dessa interrupção. Então, agora, por meio de uma parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com orçamento do Fundo Nacional de Segurança Pública, nós estamos agilizando e tentando compensar este tempo em que o programa ficou parado, implementando as casas da mulher brasileira em todas as capitais e também enraizando este tipo de serviço nas cidades do interior. É importante aqui eu explicar o que é a Casa da Mulher Brasileira. Muitas pessoas conhecem, mas acho que é sempre importante explicar, ressaltar o que é a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira, ela é um serviço inovador que garante atendimento integrado, eficaz e humanizado para as mulheres em situação de violência. Por que integrado? Porque na Casa da Mulher Brasileira tem DEAN, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Defensoria Pública, Promotoria Pública, Vara de Enfrentamento à Violência Doméstica, Atendimento Social e Psicológico, Hospedagem Emergencial para mulheres em situação de violência e um trabalho na área de geração de emprego e renda para as mulheres em situação de violência, no caso, na área
da autonomia econômica. Então, é um equipamento interdisciplinar, por isso que nós falamos de um serviço integrado, porque ele integra no mesmo local diversos serviços, para que todas aquelas áreas acompanhem de forma multiprofissional o atendimento daquela mulher em situação de violência, verificando quais são as melhores alternativas, as melhores decisões para apoiar aquela mulher por meio das políticas públicas que cada um desses órgãos representa e que ela consiga, então, romper com a situação de violência. Quando nós falamos em Casas da Mulher Brasileira, que é um equipamento mais completo, nós não estamos abrindo mão de também implementar os centros de referência da mulher, que em alguns lugares, algumas cidades são chamados de centros de referência da mulher, outras são chamados de CRANS, Centro de Referência e Atendimento às Mulheres, mas que são serviços muito importantes. Outra ação forte do Ministério das Mulheres é a recomposição do serviço do Ligue 180, da Central de Atendimento à Mulher 180, porque nós encontramos o Ligue 180 junto, misturado com o Disque 100. E o Disque 100 é um serviço para o atendimento a denúncias contra direitos humanos. Então, não é adequado que um homem atenda uma mulher quando ela liga para fazer uma denúncia de violência. Não é adequado que um serviço que atende múltiplas denúncias, desde violações diversas aos direitos humanos até queda de barragens, possa atender mulheres em situação de violência. Então, nós lutamos muito e conseguimos fazer uma licitação do Ministério das Mulheres, contratamos um novo serviço, e agora o Ligue 180 está em um novo espaço, nós temos atendentes exclusivamente mulheres, e viemos fazendo, até antes da nova licitação, mas agora com maior aprofundamento e condições, a formação permanente das atendentes do Ligue 180. Formação na questão antirracista, na questão LGBTQIA+, na questão dos direitos das mulheres indígenas, das pessoas com deficiência e, obviamente, mais especificamente, das mulheres em situação de violência. Em 2023, o presidente Lula, ele instituiu o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, o Decreto 11.640. Nesse Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, são 73 ações, e ele foi lançado em 19 de março deste ano, para que nós tenhamos ações transversais com o Ministério da Saúde, o Ministério da Igualdade Racial, pois as mulheres negras são a maioria das vítimas de violência, com o Ministério do Desenvolvimento Social, Justiça e Segurança Pública, Direitos Humanos, educação, porque aí entra a questão fortemente da prevenção, porque a mudança da mentalidade é a prevenção na questão do enfrentamento à violência. Nós pensamos todas essas ações e estamos em processo de implementação. Com a educação, nós estamos trabalhando fortemente no sentido de formar, capacitar professores para que eles multipliquem em salas de aula o debate da igualdade de gênero, da igualdade entre meninos e meninas, da igualdade entre homens e mulheres e do respeito, buscando mudar a mentalidade machista, lesbofóbica, homofóbica, transfóbica, racista e muito da misoginia e do ódio contra as mulheres que está impregnado na cultura do nosso país. Nesse contexto, é que nós, do Ministério das Mulheres, lideradas pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves,
lançamos a Articulação Nacional pelo Feminicídio Zero. E por que é necessário nós falarmos tão fortemente de uma luta pelo feminicídio zero? Bem, basta olhar para os números. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. A cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio. A cada 6 minutos, uma menina ou mulher sofre violência sexual. A cada 24 horas, ocorrem 75 casos de importunação sexual. Portanto, é fundamental nós falarmos sobre esses dados estarrecedores e fazermos uma campanha nacional de sensibilização do conjunto da sociedade sobre essas questões. Então, é fundamental também, neste ano, nós estimularmos a participação das mulheres na vida política e, obviamente, também no controle social, na participação popular, orientando as políticas, apresentando pautas para as políticas públicas, numa linha de que essas políticas sejam mais efetivas e exitosas e que nós possamos construir um Brasil com mais igualdade e respeito para as mulheres. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.